Olá, a TV Ciprotaf está de volta para tratar de um assunto sério: a combinação de terrenos mal cuidados, chuva e lixos, que tem causado a proliferação de mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e a zika. Essas doenças tomaram conta do estado de Mato Grosso. E para saber um pouco mais sobre os seus sintomas, especialmente da chikungunya, que é pouco conhecida da população, conversamos com o médico infectologista Tiago Rodrigues. Então, essas doenças todas são causadas por um vírus, né? Vírus diferentes, mas são todos vírus. E a gente chama esse conjunto de doenças de arboviroses, porque são doenças virais transmitidas por um artrópode, que no caso é o mosquito. O que elas têm em comum são alguns sintomas e o vetor, né? Todas são transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito extremamente adaptado à área urbana. Então, todas são doenças virais agudas transmitidas pelo Aedes aegypti, com vírus diferentes, claro, né? Por isso que são doenças diferentes. As três têm sintomas muito parecidos. Por exemplo, as dores no corpo, né? Todas as três podem provocar, mas aí tem uma diferença. Na chikungunya, a gente tem bastante dores nas juntas, né? As dores articulares, que a gente chama de artralgia. É o que chama mais atenção. Muita dor na junta. Muitas pessoas não conseguem nem fazer coisas básicas, né, do dia a dia, como escovar o dente, porque sente muita dor, dirigir. Pequenas tarefas, né? Isso são dores nas juntas limitantes que a gente fala. Dengue também pode dar dores nas juntas, mas tende a ser de moderada a leve na dengue, né? E na zika é muito raro dar dor articular. Febre, todas as três podem causar, mas a febre é mais comum na dengue e na chikungunya. Zika raramente causa febre, né? O que chama mais atenção na zika, né, uma moleza, que a gente chama de astenia, e manchas vermelhas pelo corpo, que é um exantema, que as três podem ter também. A diferença é que zika não costuma dar febre. Chikungunya dá febre, bastante dor nas juntas. Dengue dá febre, bastante dores no corpo generalizada, né? Essa é a diferença entre elas. Chikungunya não tem tratamento específico, ou seja, não tem um medicamento que mate o vírus, né? Nenhuma dessas doenças virais agudas, nenhuma não, mas a maioria não tem tratamento específico, né? O que a gente trata são os sintomas, né? E tratar os sintomas é importante porque reduz a chance de você conviver com aqueles sintomas por mais tempo, né? Então, na chikungunya a gente tem que fazer uma abordagem principalmente da dor, né? Porque é o que mais é a principal queixa dos pacientes. Num primeiro momento, né, ali nos 4, 5 primeiros dias, a gente usa bastante paracetamol e dipirona, né? O mais recomendado. Não é recomendado a gente usar corticoide nessa fase, porque o corticoide ele reduz a sua imunidade celular, né? Um dos objetivos do corticoide é isso, ele é um anti-inflamatório potente, exatamente por reduzir a ação da imunidade celular. Só que você precisa da sua imunidade celular ali nos primeiros dias, né? Nos 4, 5 primeiros dias, porque você está com uma infecção viral aguda. A imunidade celular é importante para infecções virais agudas, então a gente não recomenda tanto, né? E os anti-inflamatórios, ibuprofeno, né, naproxeno, tenoxicam, meloxicam, a gente também não usa porque eles são contraindicados no caso de dengue, né? Pode deixar a dengue muito grave. Então, como no início a gente não sabe se é dengue ou chikungunya, a gente evita os anti-inflamatórios, né? Porque eles podem causar sangramentos, né? Piorar os sangramentos que podem acontecer na dengue. Não usa. Então, dipirona e paracetamol. A gente tenta controlar as dores ali nos 4, 5 primeiros dias com esses dois medicamentos. Passada essa fase aguda, né? Depois de 5, 7 dias, persistindo as dores nas articulações, aí a gente pode usar anti-inflamatórios e corticoides. Importante ser com acompanhamento médico, né? Porque anti-inflamatório e corticoide tem muitos efeitos adversos importantes e os corticoides, por exemplo, você não pode usar e simplesmente parar, né? Dependendo da situação, a gente tem que ir tirando aos poucos, e principalmente se o paciente tiver comorbidades, né? Como hipertensão, diabetes, eles podem descompensar essas doenças. Então é importante os corticoides serem acompanhados com o médico, não se automedicar, né? Não ir na farmácia receber uma injeção de corticoide, isso é muito perigoso. E com relação às medicações caseiras, né? Garapa, uma série de medicações que as pessoas usam para chikungunya. Então, do ponto de vista médico, eu não posso afirmar, né, se isso funciona ou se isso não funciona, até porque na medicina a gente
prescreve uma terapia que foi testada de forma sistemática, né, por um ensaio clínico, um estudo clínico. Essas terapias não são testadas, então eu não consigo dar uma resposta se elas funcionam ou se elas não funcionam, né? Isso, na maioria das vezes, depende mais de crença do que de ciência em si, né? Então, como médico, eu não posso falar que isso funciona e também não posso falar que não funciona. O que eu posso falar é que deve ser evitado porque você não sabe a interação daquela substância que você está usando caseira com os medicamentos, né? Você não sabe se aquilo piora, se aquilo reduz a ação dos medicamentos, né? Se aquilo tem impacto em algum órgão ou sistema. Então, de forma geral, como médico, eu falo para evitar. Na maioria dos casos, as pessoas têm ali a doença durante uma semana, né? Os sintomas duram uma semana, a grande maioria dos casos. Algumas pessoas isso se prolonga, né, por algumas semanas ou até meses. A gente chama essa fase de fase subaguda. Passado 3 meses, se a pessoa ainda tiver com as dores articulares, que é o que fica, né, nessa fase, isso a gente chama de chikungunya crônica. Aí ele precisa de acompanhamento, né? O principal profissional é o reumatologista, porque o indivíduo não tem mais o vírus no seu organismo. O que ele tem são as sequelas que a doença deixou, né? São essas dores articulares que podem piorar com o tempo e pode até dar deformidade se não for abordado de forma correta. Isso não está bem documentado, né? Qual é o risco, mas é sabido que qualquer infecção viral aguda pode desencadear Guillain-Barré, por exemplo. Em relação à fibromialgia, não é que a doença faz você ficar mais susceptível à chikungunya, mas pacientes com fibromialgia, a doença, né, as sequelas que a doença deixa nas articulações tendem a durar mais, né? Esse é um fator de risco. Se você tem fibromialgia e pega chikungunya, é um fator de risco que em você a doença pode durar mais tempo, né? Pode se prolongar. Em relação à chikungunya, a gente não tem vacina, então o que a gente precisa fazer é usar repelente. É a única medida que a gente tem. Única medida não, né? Mas é a mais efetiva. É porque cuidar dos criadouros de mosquito, né, que é a água parada, é uma ação que depende do coletivo. Se você cuida na sua casa, mas o seu vizinho não cuida, não adianta absolutamente nada aquele esforço que você está fazendo. Então é uma ação que depende do coletivo. E o que depende do coletivo é muito complicado. Não é que deve estimular, mas é uma ação pouco efetiva por isso, por depender da comunidade inteira. Do ponto de vista individual, a forma mais efetiva, né, de diminuir o seu risco de ter chikungunya é de fato o repelente. Tá? Então usar bastante repelente, principalmente nos horários crepusculares, início da manhã, final da tarde, que é a hora que mais tem ação, né, mais tem mosquito no meio ambiente. Em relação à dengue, a gente tem vacina, né? A melhor medida é vacinar. É uma doença que mata e mata mais que chikungunya, é muito mais grave que chikungunya. Então, dengue tem que vacinar. Tá? Zika, a gente não tem também vacina. O melhor jeito de se proteger é usando repelente. A TV Ciprotaf fica por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo episódio.